Testamento. Já passamos por a maioria do slide, né? Então, vou ficar... Aqueles que nós não vimos ainda nos inéditos. Tem 3 slides inéditos hoje. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, por essa aula de hoje, por a vida da Alana, da Marta, da Ana Cássia que está conosco, de todos os irmãos que fazem parte dessa sala, dessa matéria, que nós possamos concluir bem neste ano esta matéria, Senhor, e termos conhecimento agregado, Senhor, em nossas mentes pela revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bem, queridas. O profeta aqui, slides, na semana foi o profeta Miqueias, ok? Então, uai, o que a Ralana falou? Hoje eu comecei já o último foi o Miqueias, né? Falamos do Miqueias e o próximo depois do Miqueias é Naum. Ah, desculpa. Oh, Ralana, obrigado. Essa agora foi demais, hein, Ralana? Glória a Deus. Aí eu estou dando aula de introdução ao Antigo Testamento para vocês. Deve ser a idade que está pegando, viu? Mas, glória a Deus. Ainda bem que vocês estão aí para me lembrar. Eu vou baixar o slide do Evangelho. Louvado seja Deus. Deus é bom demais. Aê, agora sim. Também não é esse, não. Esse aqui é... Olha, baixei o slide errado. Baixei o slide de Lucas, é o de João. Um momentinho. Já já eu entro no clima. Aê, sim, João. A gafe foi tão grande que eu perdi a Ralana. A Ralana caiu.
da nossa aula. Vamos ver se ela vai voltar. Marta, você está vendo o slide correto agora? João? Glória a Deus. Ralana voltou. Marta está aí. Já oramos, né? Agora estamos na aula certa, tá? Análise de evangelhos. Comecei na semana passada, passando para vocês o slide do Evangelho segundo João, que está aí, então, 21 capítulos, título Filho passada, a principal divisão estrutural, prólogo e prólogo, capítulo 1, de 1 a 18, verbo, desenvolvimento, a maior parte, então, do livro, 1:19 até o 20:31, obras do Filho. Epílogo, tu me amas? A pergunta que ele fez a Pedro nesse capítulo 21 completo, de 1 a 25, é o epílogo, né? O
de hoje só tem mais um slide, ele vai se concentrar aqui, nesse desenho, deixando de lado o prólogo e deixando de lado o epílogo. Vamos ver somente o desenvolvimento de João, Obras do Filho, de 1 a 19, até o capítulo 20 completo, que termina no versículo 31. Este desenvolvimento, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução do desenvolvimento do desenvolvimento, ok? A introdução deu o título Cordeiro de Deus, é o restante do primeiro capítulo, capítulo 1, do versículo 19, versículo 51, que é o último deste primeiro capítulo aí do Evangelho segundo João. Do capítulo 2 até o capítulo 20, portanto, versículos aqui, tá? Do 2 completo até o 20 completo, do 2 ao 20, é o ministério de Jesus, é o desenvolvimento, é o ministério que está a maior parte do livro, tá? E na próxima aula eu vou trazer o desenvolvimento aqui, tá? A maior parte do Evangelho. Glória a Deus. Agora nós vamos dar continuidade de onde nós paramos na última aula. Vou só pegar minha Bíblia aqui um momento. Nós estamos em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, foi a maior parte do nosso período, foi aqui dentro desse texto muito importante, desde o versículo 16, né? Eu falei com vocês sobre o versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero fazer uma pergunta, né? Que eu dou aula para vocês à noite e para outra turma de manhã. Cada uma está num ponto. Refresca. Hoje vocês estão vendo que tem que refrescar minha memória. Qual foi a última coisa que eu falei com vocês? Eu quero saber se eu terminei este versículo 18 aí, explicando o que são as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Já terminei essa parte? Um de vocês aí responda para mim, Ralana ou Marta. A Ralana está me respondendo. Marta, recorda. Ralana, qual foi a última coisa que você tem anotado aí? Falei? Só para me refrescar a memória. Beleza. Está acontecendo alguma coisa com a Ralana que ela caiu de novo. Pode ser a Marta. Marta, diz aí para mim, vamos ver se você está achando. Qual foi a última coisa que eu disse? A Ralana voltando. Então, essa parte B, Mateus 16, 18b, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero saber se eu expliquei o que são as portas do inferno. Estou, né, Ralana? Caiu, mas voltou agora, né? Eu quero saber se eu expliquei para você as portas do inferno. Então, eu expliquei. A última palavra foi essa, né? Mundial religioso. Ah, ok. Eu estava trabalhando com vocês a palavra religião.
Então, vocês vão lembrar que eu falei, né, que as portas do inferno, né, só para concluir aí o que vocês já têm, né, as portas, o que Jesus quis dizer com essa expressão, as portas do inferno, é o que a gente chama de secularismo. Tá? Secularismo, as portas do inferno. Eu falei com vocês que essas portas do inferno podem em três, né? Em três, um elemento é o sistema político mundial, né? O sistema político mundial. O segundo que eu citei para vocês já foi o próprio sistema secular ou mundanismo, o próprio sistema secular ou mundo. E terceiro, esse que vocês colocaram aí, né? Esse que a Marta colocou aí, o sistema, né, religioso, sistema religioso mundial. Bom, comigo aí, eu falei sobre esses três, não falei? Sistema político mundial, sistema secular, sistema religioso mundial. Ok? Ah, então beleza. Então eu terminei o versículo 18, tá? Então nós terminamos na turma da manhã que eu não terminei ainda. Então já terminamos o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha e a inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Hoje, então, nós vamos para o 19. Mateus 16, 19. Quando Jesus, né, na segunda pessoa do para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Na terra terá sido ligado, e o que desligares na terra sido desligado nos céus. Bom, primeira coisa que nós temos no versículo é que em Mateus 16, 19, Jesus fala essas coisas para o apóstolo Pedro, mas nós já no 8, uma das primeiras coisas do versículo 18 foi desmistificar o racismo romano, que pega no versículo 18, estivesse edificando sobre a pessoa do apóstolo Pedro, e então é isso que a católica prega acerca da doutrina católica do, né, ou papismo, que o Papa é o personagem central da igreja no mundo, né, e que Pedro teria sido o primeiro Papa. Eles usam também esse versículo 19, essa primeira frase aí, ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. É tanto que na Igreja Católica, que cultua imagens, vocês sabem disso, né? A imagem do apóstolo Pedro, a escultura, a estátua do apóstolo Pedro, segurando um molho de chaves, tá? Segurando um molho de chaves, por causa dessa frase aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aí, por causa disso, né, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado. Aqui em Mateus 16, essa coisa de desligar parece ter sido dito a Pedro. Mas se você em Mateus, se você pegar em Mateus 18, 18, Mateus 18, ela está dizendo assim que a internet está oscilando, né? Ok, não, tudo bem, Ralana. A gente vai continuar daqui.
não está sendo mais gravada, né? Já tem um bom tempo. Então, Mateus 18, 18. Olha o que Jesus diz agora em Mateus 18, 18, não só para Pedro, mas para os demais discípulos. Em verdade, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, terra a ideia de que ele teria de maneira particular somente para o apóstolo Pedro. Não é essa a ideia do Mateus 16, 19. Então, vou 16, 19. O que mais interessa, os significados. Tá? Ficam estas chaves que ele diz, né? Chamando então de chaves do reino dos céus. O que são as chaves do reino dos céus? São as doutrinas do reino de Deus. Mateus 16, 19, o reino dos céus, as chaves do reino, as de Deus. Essas são as chaves. O que significa chaves? Tá? Chaves, é uma linguagem metafórica de Jesus, né? Representando acesso. Você só entra por uma porta, só tem acesso a passar por uma porta se você tiver a chave da porta. Chaves aqui neste texto, tá? Neste texto de Mateus 16, 19, é uma metáfora, portanto, uma comparação, tá? Significando acesso, ou seja, por meio das doutrinas do reino de Deus, os filhos têm acesso ao reino de Deus. Tá? Por meio da palavra, as doutrinas de Deus são as doutrinas que estão na palavra de Deus. As doutrinas do reino de Deus estão na Bíblia Sagrada, estão na palavra. Por isso que as chaves vêm do... Porque o reino de Deus não tem uma única doutrina, ela tem várias doutrinas, tá? Tem um pacote de doutrinas, um pacote doutrinário muito grande, muito forte, muito profundo. São muitas as doutrinas do reino de Deus. Todas essas doutrinas de Deus estão compiladas na Escritura Sagrada, estão compiladas na Bíblia Sagrada. Tá? É tudo que a Bíblia... Por isso que está no plural, a chave. Essas doutrinas são chamadas porque por essas doutrinas do reino de Deus, ou seja, por meio de toda a palavra de Deus, filhos de Deus têm acesso ao reino de Deus, ao de Deus, a palavra de Deus, a tudo que Deus deseja deles, tudo que Deus ordena para eles, têm acesso ao reino de Deus. Eles têm acesso à carta magna do reino dos céus, que é a Sagrada Escritura, a constituição do reino de Deus, que é sagrada. As chaves do reino são as doutrinas do reino de Deus, que estão em toda a Sagrada Escritura, juntando o Antigo e Novo Testamento. No 66 estão todas do reino de Deus. Quantas são e quais? Muitas. São muitas doutrinas, tá? Mas dessas muitas doutrinas, todas as doutrinas doutrinas bíblicas, todas as
bíblicas se resumem ou podem ser resumidas em 8. São oito principais doutrinas bíblicas, ok? Então, são 8 principais doutrinas bíblicas. 8 principais bíblicas. Mas a Bíblia tem muito mais de 8. Tá? Essas são 8 principais, por quê? Porque todas as demais doutrinas que existem na Escritura, elas são subservientes a essas 8 doutrinas principais. 8 doutrinas principais que eu vou colocar para vocês aqui, cada uma delas com o seu nome técnico, o seu nome teológico, e eu vou colocá-las também numa ordem lógica, tá bom? A divindade, ok? Primeira doutrina bíblica e a mais importante, essa é a primeira e a mais importante das 8 doutrinas bíblicas. Então, é uma das mais importantes chaves do reino dos céus, do reino de Deus. A doutrina sobre a divindade, ou seja, divindade significa a doutrina bíblica acerca de Deus. Quem é Deus, tá? Quem é o que fala para nós acerca de Deus. Todos os textos da Bíblia que definem para nós quem é Deus, fazendo parte dessa chamada divindade. Segunda, antropologia bíblica. Porque essa tem 2 nomes, antropologia bíblica, porque existe muitas ciências antropológicas extra-bíblicas, tá? Existe muito estudo sobre o homem fora da Bíblia. Vem de antropo, em grego, que é homem, tá? A doutrina bíblica, o homem. Quem é o homem? Que foi o quê? O ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi a coroa, a obra-prima da criação de Deus. A criação mais importante de Deus, mais importante que os anjos, mais importante que o cosmo, mais importante que todo o universo, mais importante que todos os elementos do animal, do reino vegetal ou do reino mineral. O homem, o ser mais importante. Por isso, abaixo de Deus, a doutrina sobre a divindade, a doutrina sobre a teologia bíblica é uma das chaves do reino de Deus. Terceira, a terceira, ramartiologia. Ramartiologia, a doutrina bíblica acerca do pecado do homem. Isso é ramartiologia. Por que tem esse nome, ramartiologia? Porque em grego a palavra hamartia, esse H aí pronuncia como se fosse um R, é um H aspirado. Hamartia é a palavra pecado na língua grega, né? E por isso, teologicamente, a doutrina bíblica sobre o pecado do homem, hamartiologia. Essa é a terceira doutrina das 8 mais importantes, tá? Portanto, também a hamartiologia é uma das chaves do reino dos céus, ou do reino de Deus. A quarta doutrina mais importante é a soteriologia. Soteriologia é a doutrina bíblica acerca da salvação em Cristo Jesus. A doutrina bíblica acerca da salvação em Cristo Jesus. Porque tem esse nome, soteriologia, porque vem do grego soteria. A palavra soteria, no grego, é a palavra salvação. Então, essa é a doutrina bíblica da salvação.
E, em termos de conteúdo, essa soteriologia, é a maior doutrina bíblica. Ela não é a mais importante. A mais importante é a primeira, a divindade. A soteriologia é a maior no sentido de conteúdo, ou seja, a Bíblia fala mais de salvação do que de Deus. Fala muito de Deus, mas fala muito mais, usa muito mais textos ligados à salvação, ligados então à soteriologia. Muito bem, a próxima. Cristologia. Cristologia é a doutrina bíblica acerca da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Cristologia. Acerca da pessoa, a teologia bíblica acerca da pessoa de Jesus Cristo, que revela Jesus Cristo como sendo uma pessoa divina, uma das três pessoas da Santíssima Trindade, por isso ele já está lá incluído na divindade, mas é uma pessoa muito especial, porque é a única das três pessoas da Santíssima Trindade que possui duas naturezas, a natureza divina e também a natureza humana. Verdadeiro homem, nosso Salvador, Jesus Cristo. Okay? Então, cristologia é uma das chaves do reino dos céus. A próxima. Pneumatologia. Tá? Pneumatologia é a doutrina bíblica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. A doutrina bíblica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É a pneumatologia. Pneuma, porque pneuma é espírito na língua grega. Na língua grega, palma é a palavra espírito. Então, a doutrina do Espírito Santo é pneumatologia. Próxima. Eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina bíblica da comunidade, a doutrina bíblica acerca da comunidade dos salvos, que é a igreja, ou seja, a doutrina bíblica acerca da, que vem do grego eclesia. Eclesia. A palavra igreja em si não vem de eclesia. Eclesia no grego é a palavra. Cuidado, que tem muita gente que fala em eclésia. Né? Eclésia é uma pronúncia errada. Uma pronúncia errada. Tá? A letra S em grego nunca tem som, às vezes em português. Tá? Então é eclesia. E não é eclésia, e o acento não é no clé, eclésia, o acento é no i, é eclesia. Eclesia significa congregação, ou reunião, ou assembleia. Tá? Igreja é uma palavra que veio do latim, que significa em português rebanho. Tá? Rebanho, daí que é a palavra igreja. Mas a doutrina bíblica acerca da igreja é chamada de eclesiologia, ok? Então, até aí nós tivemos, divindade, antropologia bíblica, hamartiologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia. 7. Agora vem a oitava e última. Escatologia. Escatologia. Escatologia é a doutrina bíblica acerca das últimas coisas. A doutrina bíblica acerca das últimas coisas. A palavra escaton, no grego, escaton, a palavra escaton, no grego, é a palavra último, tá? Último, escaton, último.
escatologia, a doutrina das últimas coisas. As últimas coisas que devem acontecer na consumação do século, no fim do mundo, no fim, então, de toda a história da humanidade. Estas são as 8 principais doutrinas bíblicas. E elas estão misturadas de Gênesis até Apocalipse. Não tem um livro que fale só de uma doutrina dessas. Não está organizado. A Bíblia não tem. Primeiro fala de um assunto, depois fala de outro assunto. Não. Todos esses assuntos, todos esses temas, essas doutrinas misturadas em todo o texto da Bíblia Sagrada, tá? Então, digamos assim que os 66 livros falam sobre os 8 temas. Todos os 66 livros da Bíblia tocam estes 8 temas, 8 doutrinas. Então, digamos que essas 8 doutrinas sejam as 8 principais chaves do reino dos céus, tá? Que dão a nós, filhos de Deus, acesso ao conhecimento revelar a todos os seus filhos. A Bíblia tem muitas outras doutrinas, que não dá nem para numerar. Tem muitas outras doutrinas, só que todas essas outras doutrinas, por muitas que elas sejam, uma delas estará ligada dessas. Por exemplo, a doutrina sobre a fé está ligada na soteriologia, assim como a doutrina sobre a graça está ligada na soteriologia. Sobre missões, por exemplo, missiologia. Missiologia está ligada à eclesiologia, a doutrina bíblica da igreja, porque fala da missão, missões da igreja de Jesus Cristo. E assim, cada doutrina que existe, há uma dessas. Angelologia, né, que é a doutrina bíblica sobre os anjos. Por que não é uma das principais? Ela está ligada à soteriologia, por isso que Hebreus 1:14 está escrito anjos, os ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Está dentro aí, né, da soteriologia. E dos anjos decaídos. Existe doutrina dos anjos decaídos, dos demônios. Está ligado ao pecado, hamartiologia, né? Porque são anjos pecados. Satanás foi o primeiro pecador que contaminou o homem, a natureza humana, com o pecado. Da hamartiologia, demônios, por isso eles são espíritos imundos, espíritos sujos. Então, é isso que significa daimonion. Daimonion, do grego, ficou demônio em português, mas a tradução é espírito sujo, ou espírito imundo. Muito bem. Portanto, o contexto da Escritura traz 8 principais doutrinas bíblicas, que são essas 8 aí que eu passei para vocês. Divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. Todas essas doutrinas aí vocês têm acesso no seminário. Aí, essas doutrinas aí, para cada uma delas tem uma no nosso IBA. Muito bem. As doutrinas bíblicas é o que Jesus chama, então, em Mateus 16:19, de as chaves do reino dos céus. E chaves do reino dos céus não foram por Jesus somente ao apóstolo Pedro, tá? Ou aos apóstolos, aos discípulos, aqueles primeiros apóstolos. Chaves foram entregues a todos os filhos de Deus na Bíblia, ok? Então, todas as chaves do reino de Deus estão em nossas, ok? Na Bíblia Sagrada. Por isso, como Martinho Lutero diz, nós já temos as chaves
porque as doutrinas, que são essas chaves, todas aí compiladas na Bíblia Sagrada, que resta a cada filho de Deus, imitar o homem do Salmo número 1, meditar nessas doutrinas, palavra de Deus, de dia e de noite. Toda a palavra de Deus, como Jesus, citando Deuteronômio, declarou diante de Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As doutrinas bíblicas, portanto, são o reino dos céus. Quando Jesus diz em Mateus 16, 19, dirigindo-se a Pedro, né, e as chaves do reino dos céus, nós estávamos ali em Pedro. Pedro estava ali representando todos os filhos e filhas de Deus, alcançados pela graça de Deus, alcançados pela obra da salvação. Em nossas mãos estão as chaves do reino dos céus. Toda a palavra de Deus, todas as doutrinas do reino dos céus. Esse versículo de Mateus 16, 19, Jesus disse assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e completou dizendo, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado. O que isso significa? Tá? Porque existem por aí muitas doutrinas, muitas em cima desse texto. Tá? Tem tantas doutrinas nesse texto que, alguns anos atrás, eu pude escutar um parejo, eu estava lá como convidado, mas estava no meio do povo. Não estava no meio do povo, fui convidado por um amigo, um irmão, que pertencia a essa igreja, que ia ter lá uma pregação muito boa, e eu fui lá com ele, né? E estava lá sentado, né, ouvindo a pregação, e o pastor começou a pregar dizendo assim, o título da minha pregação hoje é não é o céu que comanda a terra, é a terra que comanda o céu. Essa foi a pregação dele. E ele usou justamente esse versículo para dizer assim, o que nós ligamos na terra, olha o que ele pregou, né? Ele pregou assim, né? Nós ligamos na terra, olha a expressão que ele usou, Deus é obrigado a ligar. E aquilo que nós aqui na terra, Deus é obrigado também a lá no céu. Ou seja, a terra que manda no céu, não é o céu que manda na terra. Foi uma heresia terrível que eu fiquei assim, né? Eu fiquei envergonhado de estar naquele lugar, fiquei envergonhado e fiquei envergonhado. A maioria do povo ficou assim, polvorosa e gritando aleluia, gritando glória, estivesse recebendo a maior verdade das suas vidas que eles não conheciam. E era uma terrível heresia. Eu falei para o meu amigo que convidou, meu querido, fica nessa igreja, não sai daí, porque isso aí é uma igreja de heresia. Tá? Com errado. Bom, isto significa ligar na terra, né, ou desligar, ligar ou desligar na terra. Isso aqui significa, né, os efeitos da pregação, tá? Ligar e desligar representa os efeitos da pregação do evangelho. Vou colocar para vocês pregação da palavra de Deus, tá? Esses são os efeitos, esses são produzidos pela palavra de Deus. Ligar ou desligar. A palavra que nós pregamos, por isso falou que ligares, quando vocês estiverem pregando, quando pregando,
depois no Mateus 18, ele disse para todos os discípulos, o que terá sido ligado, né? Ligar e desligar são efeitos da pregação, efeitos da pregação da palavra. Quando você está pregando a palavra de Deus para uma pessoa, e Deus era salvação nesse pregador, desculpe, nesse pecador, Deus opera conversão nesse pecador, o que acontece? Esse pecador ele foi desligado do mundo e ligado em Cristo, ligado em Deus. Exato, como Paulo falou em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do amor. Ou seja, Deus nos desligou, tá? Da onde? Do império das trevas. E nos ligou em outro lugar, no reino do Filho. Então, o que foi ligado aqui na terra, é porque já tinha sido ligado no céu anteriormente. E o que foi desligado na terra é porque já foi ligado no céu antes da fundação. Por que vocês e eu cansados pela graça, pela obra da salvação? Porque isso, né, já estava dado por Deus antes do mundo, tá? E a palavra de Deus nos alcançou, chegou em nossas vidas, ela operou em nós esse desligamento pela palavra de Deus, pelo poder, o evangelho, Paulo fala em Romanos 1,16, né? Paulo fala em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus, né? O poder de Deus, a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Como que o poder de Deus do evangelho, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele age desligando-nos do império das trevas, do domínio e ligando-nos no reino de Deus, em quem temos a remissão dos pecados. Ligar e desligar, tá? Isso é ligar e desligar. Ligar e desligar são efeitos da pregação da palavra de Deus, ou efeitos que a palavra de Deus, tá? Que a palavra de Deus. Por exemplo, o que é o verdadeiro? Vamos usar um outro exemplo. Eu usei um grande foi tá? A obra da salvação, quando a obra da salvação alcança um pecador, ele é desligado do estado de condenação do estado de salvação. Esse é o grande exemplo aí do ligar e desligar efeitos da palavra. Deus disse, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Está falando assim, quando vocês forem essas chaves, forem ensinar ao povo as doutrinas do reino dos céus, forem pregar para o povo a palavra de Deus. Quando vocês pregarem a palavra de Deus vai operar nessas pessoas o ligar e o desligar. Né? Outro exemplo, casamento não é uma instituição humana, não é uma instituição social, é uma instituição divina. Casamento é uma instituição divina, tá? Porque civil diante de Deus. Casamento no civil é necessário
Quando Jesus falou assim, ó, dai a César o que é e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? O que significa isso dentro do casamento? César o que é de César é o casamento, dai a Deus o que é de Deus, espiritual. Que errônea casamento religioso, não. É o casamento espiritual. E tem gente que pensa que casamento, né, na igreja, casamento espiritual, casamento lá com o pastor, diante de Deus, né, tem que ter festa, e às vezes não tem condição para fazer uma festa. Muito... Então eles pedem para o padre, dá só uma bênção, né? Dá só uma bênção, que já casou no civil, agora pede só uma bênção. Essa bênção aí não existe. Ou é casamento ou não é casamento. E só é casamento quando? Por que Jesus disse primeiro, dai a César o que é de César, e colocou em segundo lugar, dai a Deus o que é de Deus? Porque isso acontece. O pastor, muitos anos sei disso, tá? O pastor não pode fazer nenhum casamento se os cônjuges, os nubentes, os noivos ali, primeiro casado no civil. Ou então, seja ao mesmo casamento espiritual ali diante de Deus. Ok? Tem que ser ao mesmo tempo, nunca depois. Nunca o pastor pode fazer um casamento hoje para amanhã eles se casarem no civil. Não, o casamento civil tem que vir primeiro. Primeiro eles têm que dar a César o que é de César. Tem que ficar de dar contas à sociedade do que eles vão fazer, de qual será agora o seu estado. E então, diante de Deus, eles são de fato ligados como marido e mulher. Então, o que acontece num casamento? Tá? O que acontece num casamento? Pela palavra de Deus que o pastor prega naquele casamento, a palavra de Deus, né, desliga aquele homem e aquela mulher da situação de solteiros e eles passam a ser ligados na situação até que a morte os separe. Casamento vitalício. Até que a morte os separe e não separe o homem o que Deus uniu. Tá? E não separe o homem o que Deus uniu. Então, olha só, para ministrar o casamento, quando ministra um batismo, é a mesma coisa, tá? A pessoa batizada está confirmando que desligada do império das trevas, da vida de ímpio, da vida de pecador, ligada agora na vida espiritual de Deus, em Cristo Jesus, pertence ao Senhor. Esse é o significado do ligar e do desligar. Procede das chaves do reino dos céus, ou seja, da pregação de toda Deus, e tenha então doutrinas do reino de Deus. Esse aqui foi fácil de explicar, nesse versículo 19, então, de Mateus 16, 19, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ok? Não sei se me fiz explicar. Você entendeu? Entendeu certinho, Marta? Amém. Muito bem. A Ralana entendeu também. Não sei se a Ralana está me ouvindo aqui na internet, mas deve ter me ouvido aí certinho. Continuando, então, eu preciso continuar ainda, só que agora rápido por óculos, tá? Depois 19, Mateus 16, 19, que foi acabamos de trabalhar neste momento, aí vem o 20, o versículo 20 é o último versículo da primeira parte de Mateus.
o versículo 21 começa a segunda parte de Mateus. A parte 1 de Mateus termina no versículo 20. Depois dessa conversa toda aí, então Jesus advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que Jesus disse isso para os discípulos? Né? Porque não era a hora ainda dos discípulos começarem aquilo que seria a futura pregação da igreja cristã. Tá? A pregação da igreja seria a pregação da igreja cristã. A pregação da igreja cristã é exatamente o que está no versículo 20. Pregar para todo mundo que Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus para salvação. Mas naquele momento, Jesus discípulos a não dizer ninguém ainda. Por quê? Porque ainda não começou esse ministério. Começou esse ministério da pregação da igreja. Esse ministério só iria do Pentecostes, Atos capítulo. Depois que Jesus tivesse morrido, ressuscitado, no céu à direita do Pai e mandar o Espírito Santo. Porque impossível pregar que Jesus é o Cristo sem a unção do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem estar cheios do Espírito Santo, sem estar batizados de fato com o Espírito Santo. Então, pregar que Jesus é o Cristo é a missão da igreja. É essa a pregação da igreja. E naquele momento, tudo isso, a igreja estava ainda em preparação, porque o que estava acontecendo ali era a realização do ministério de Jesus. Que vinha depois dele, a igreja. Tá? Então, isso seria a pregação da igreja. É como se Jesus dissesse no versículo 20, olha, vai chegar o tempo em que vocês vão ter que dizer para todo mundo que eu sou o Cristo, mas por enquanto não. Por enquanto não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Mesmo porque eles não são santo para entender isso. Eles não têm a revelação do Espírito Santo para entender isso, tá? E vocês também ainda serão batizados com o Espírito Santo para poder pregar esse evangelho no poder do Espírito Santo para. Então, ainda não é o momento. O momento agora é o quê? O momento agora é o que vai vir aí na parte 2, tá? A parte 2 de Mateus, lá em agosto, slides de Mateus para vocês, a parte termina no 16:20 e a parte 2 começa no 16:21. 16:21 é tempo de. Então, Jesus disse aí no 16. Começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer as coisas dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Qual é a ligação do versículo 21 para o versículo que no versículo nos advertiu que eles não dissessem a ninguém ser ele o Cristo. Não era tempo disso ainda, porque para eles dizerem isso, precisava primeiro que Jesus morresse, que Jesus fosse ressuscitado e que Jesus fosse glorificado no céu, derramasse o Espírito Santo, que aí tudo estaria cumprido. A obra mistério passado que eu ensinei para vocês no início de agosto já teria se cumprido. Os 4 ministério passivo de Jesus
para vocês. E eu estou assim, só recordando aqui para vocês agora, digitando, tá? A encarnação de Jesus, morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Tá? Os 4 atos salvíficos. A ação de Jesus, quando ele recebeu a natureza humana, de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus ao 3º dia e a glorificação de Jesus no céu à direita do Pai, sentado na glória. Quando isso se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado e começou a pregação da igreja. No versículo 20, aqui de Mateus 16, ele disse para os discípulos ainda não dizer nada para ninguém, que ele era o Cristo, porque tudo isso ainda não tinha se cumprido. Só depois que tudo isso se tivesse cumprido, é que começaria, então, a pregação da igreja. É lógico, né, que o apóstolo Pedro, que estava ali quando Jesus disse isso, não entendeu isso, não entendeu o que Jesus disse, tá? Não entendeu o que Jesus disse. Marta, fiquei em dúvida quanto à ligação dos versículos 20 e 21. Então, vou repetir, Marta, a ligação é essa. No versículo 20, o que Jesus diz? Né? Ele advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo, ou seja, ele advertiu os discípulos que era a hora de pregação da igreja, que é a essa, que Jesus é o Cristo. Não era a hora ainda. Qual é a hora agora? A hora é dele cumprir esses 4 atos aí, ó. Ele estava até agora só na encarnação. Ele tinha que enfrentar a morte, esse é o versículo 21, e a ressurreição. Depois da ressurreição, a glorificação. Só depois disso, então, é que viria o Espírito. E aí começaria a pregação, e aí sim é que os seus discípulos começariam a pregar que ele é o Cristo. Entendeu a ligação agora, Marta? Não sei se você entendeu agora. Ok. Então, glória a Deus, tá? Então, quando Jesus, pela primeira vez, diz aí, diante dos seus apóstolos, porque aí, lembra que aí estavam, no Mateus 16 aí, desde o versículo 13, só os apóstolos estavam com eles, só os 12 apóstolos estavam com eles, e o apóstolo Pedro, que havia sido elogiado anteriormente, né, quando ouviu Jesus dizer isso, que ele ia ser morto em Jerusalém, aí Pedro teve essa reação aí do versículo 22, Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Ou seja, Pedro entrou aqui com uma ideia de querer proteger Jesus. Que negócio é esse de morrer nada? Você não vai morrer nada. Se tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não vai morrer. Ele estava com aquela ideia ainda de que o Cristo, uma ideia errada que o povo judeu tinha, de que o Cristo iria restaurar o reino de Davi. A casa caída de Davi, restaurar Davi na terra. Foi isso que levou Pedro a reagir dessa maneira. Porque quando ele entendeu, lá no versículo 16, que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, ele entendeu isso espiritualmente, porque o Pai revelou isso para ele. Mas ele tomou esse entendimento ao entendimento errado que os judeus tinham, e que Pedro muitas vezes, os sacerdotes judaicos pregaram na sinagoga judaica de Cafarnaum, que o Cristo, Filho de Deus que viria, ele viria restaurar o reino. Ele viria restaurar o reino de Davi, levantar o reino, ele iria em exército aqui na terra,
iria liderar um exército aqui na Terra, libertaria Israel do domínio do Império Romano e devolveria o reino de Israel. Os apóstolos, que eram vindos do judaísmo, eles tinham essa ideia. Tanto ver lá no primeiro capítulo de Atos, apóstolos, Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus já ressuscitado, já havia morto, já havia ressuscitado, faltava agora ser glorificado, subir aos céus. Olha que os apóstolos, né, os discípulos perguntam no Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a pergunta que eles fazem, porque os judeus Jesus não vai restaurar reino nenhum para Israel. Não existe mais em Israel. Israel teve reino na antiga aliança, no Antigo Testamento, um reino que foi dividido e que foi falido. O reino do norte acabou com o cativeiro assírico e o reino do sul acabou com o cativeiro babilônico, ok? A partir daí, Israel nunca mais teve monarquia, não tem mais rei. E não existe esse negócio de que é uma interpretação judaica errônea de que o Cristo, o Messias, Deus, seria aquele que restauraria o reino de Israel, levantaria a casa caída de Davi. A interpretação errada deles. E os discípulos, você pode ver em Atos 1:6, então, que até um pouco antes de Jesus subir aos céus, eles ainda estavam preocupados com esse tema, pensando que Jesus ia restaurar o reino de Israel. O que significaria isso? Significaria agora guerrear, né? Guerrear contra o Império Romano na época, né? Derrotar o Império Romano, libertar Israel das garras do Império Romano e restaurar o reino. Então o rei sentaria num trono ali, Jesus ressuscitado, sentaria no trono, coroado rei de Israel e devolveria então o governo, a monarquia para Israel. É isso que pensavam. Isso não existe. Jesus não veio e nunca virá restaurar reino algum para Israel. Jesus pregou diante de Pôncio Pilatos, você vê no Evangelho de João, o meu reino não é deste mundo. Jesus não faz mais esse reino aí na nação de Israel, ok? Então, pensa um pouquinho comigo, né? Voltando aí para o Mateus, né? Para o Mateus 16, para o Mateus 16, 20. O que levou Pedro, então, a ficar a se alterar aí com essa declaração de Jesus, no versículo 21, de que ele ia morrer, né? De que ele ia ser morto em Jerusalém, né? De que ele ia ser morto em Jerusalém. Pedro, então, que tinha essa ideia judaica, errônea, na sua cabeça, doutrina errada, de que isso não poderia acontecer com ele, ele tinha que restaurar o reino de Israel e não ser morto na mão dos homens aí, nas mãos dos judeus e dos romanos. Ele tinha que restaurar o reino de Israel. Essa é a razão que levou Pedro, né, a dizer, aí reprovando Jesus, dizendo, Mateus 16, 22, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo te acontecerá. Agora veja o versículo 23, Mateus 16, 23, qual é a reação de Jesus diante dessa interrupção aí do apóstolo Pedro. Mas Jesus, Mateus 16, 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que coisa, hein? Vamos entender bem essa palavra. Bom, em primeiro lugar, Jesus repreendeu Satanás. Ele disse, arreda Satanás. Tá? Por que ele dirigindo-se a Pedro, repreendeu Satanás? Porque Pedro estaria possesso pelo diabo? A resposta é não. Não é que Pedro estava possesso pelo diabo. É que Pedro estava na sua cabeça com uma das mentiras do diabo. Uma das mentiras do pai da mentira. Que Jesus deveria viver e não morrer. Viver na terra para restaurar o reino de Israel. Se isso que os judeus ensinavam para os judeus frequentadores da sinagoga, que era o caso de Pedro, de Jesus, de Pedro e de João e de André e de todos os demais apóstolos, tá? Não, Pedro foi o único que falou aqui, mas todos os outros apóstolos, com certeza, estavam aqui concordando com Pedro, estavam do lado de Pedro, porque eles tinham a mesma cabeça, a mesma ideia de Pedro. Por isso que no versículo 22, Pedro quis chamar Jesus à parte para reprová-lo sozinho, em particular, mas Jesus voltando-se, versículo 23, voltando-se, ele repreendeu Satanás diante de todos os outros também, não só diante de Pedro, mas diante de todos os outros também, porque Jesus já está aí há 3 anos e meio com estes apóstolos, e Jesus já sabe ainda os erros que tem ainda dentro da mente deles para ser sanados. E Jesus só sabia que esses erros só seriam sanados depois que eles recebessem o Espírito Santo, que não tinha acontecido ainda. Só vai acontecer no dia de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus subir aos céus. Né, lá em Atos 2. Então, ele entende essa reação de Pedro aí por causa de uma mentira que está na cabeça de Pedro. E a mesma mentira que estava provavelmente na cabeça de todos os outros 11 apóstolos. Porque todos eles eram judeus, e como judeus aprenderam nas sinagogas que o Cristo viria, então, né, restaurar o reino de Israel, restaurar a monarquia de Israel. E de repente ele começa a dizer que vai morrer, está errado. Então ele se levanta contra isso. Então Jesus quem? Satanás, o pai da mentira. Se toda heresia é uma mentira, então o autor de toda heresia é Satanás. Tem muitos crentes, são crentes, mas acreditam em heresia. Está na hora de dizer para eles, arreda Satanás. Satanás tira o dedo da mente deles, porque quem está dominando a mente de quem crê em heresia é o diabo. Não que essa pessoa esteja possuída, mas está com uma ideia do diabo aí dentro da sua cabeça. E olha como Jesus está falando aqui acerca de cabeça, acerca de mente, que olha o que ele fala para Satanás aí no 16:23. Arreda Satanás, tu és para mim, está falando com Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas. O que é cogitar? Cogitar é pensar. Não pensas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Qual eram as coisas dos homens ali em Israel? Os Israel, até hoje, tem a ideia de que o Messias, o ungido, vem restaurar o reino de Israel. Não é nada disso, isso é uma mentira. E se é uma mentira, isso é um pensamento do diabo, igualando ao pensamento dos homens. Não é o pensamento de Deus. Por isso, Satanás não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A mente humana tem tudo a ver com a mente do diabo. E a mente do diabo tem mente humana.
A lógica humana é uma lógica diabólica, não é uma lógica divina. Por quê? Porque toda a lógica humana, todo pensamento humano é formado a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal que o primeiro casal comeu, Adão e Eva. E não da árvore da vida. Eles não comeram da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a árvore da vida. E a palavra traz os pensamentos de Deus. E nós estamos falando em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento dos homens estão lá naquelas duas árvores do Éden. Os pensamentos de Deus estão na árvore da vida. A árvore da vida é a palavra de Deus. Os pensamentos dos homens na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os pensamentos dos homens e os pensamentos também de Satanás. E por isso Jesus repreende Satanás dizendo: tu não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Uma das coisas de Deus, o plano da salvação, fazia parte do plano da salvação a morte de Jesus. E por isso Jesus começou a dizer para eles aí no versículo 21 que era necessário, veja o versículo 21 de novo, a palavra necessário. Era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, morto, ser ressuscitado no terceiro dia. Necessário. A encarnação necessária, a morte era necessária, a ressurreição de Jesus era necessária e a glorificação de Jesus era necessária. Quando Pedro entra aí tentando dizer para Jesus que ele não vai morrer, isso não vai acontecer contigo, ele está sendo um instrumento intervindo na obra de Deus, na obra da salvação, segundo a qual era necessário Jesus morrer. Era necessário Jesus morrer. E quando Pedro intervém aí, ou seja, ele está sendo aí um instrumento de Satanás. Então Jesus repreende Satanás. Tu és para mim, não cogitas das coisas de Deus, e sim das homens. A questão aqui está lá na mente, nos pensamentos, tá? Determinados por aquelas duas árvores. Pensamentos de Deus, árvore da vida, palavra de Deus. Pensamentos dos homens e de Satanás, árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi bem entendido aí esse texto? Nós temos que continuar a partir daí, se vocês, hoje praticamente vocês duas, né, Ralana e Marta, entenderam direitinho essa questão aí de como Jesus chamando a atenção de Pedro, né, chamando a atenção de Pedro, repreendeu. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Muito bem. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra que o Senhor falou conosco agora, que a Marta, isso foi novidade para ela, bom, muito bom. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue imprimindo a tua palavra, os teus pensamentos nas nossas mentes e pelo poder da tua palavra, eliminando todo pensamento errado que nós tínhamos anteriormente. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãs, está encerrada a nossa aula de hoje.
Até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.